Boa tarde, tudo bem, Zeneide? Se estiver me escutando direitinho, dá um ok aí para eu saber que tá tudo direitinho. Seja bem-vinda. Som tá ok? Boa tarde, Carolzinha. Tudo bem? Ai, que bom que tá tudo bom. Boa tarde. Tudo bom, Clícia? Seja bem-vinda. Vou dar só um segundinho para as pessoas irem entrando, para a gente já começar a falar do nosso tema, da nossa live de hoje. Eu vou falar sempre sobre tudo que for importante para nos ajudar com o processo de emagrecimento, tá? Tudo aquilo que for bom, que trouxer bem-estar para a gente, eu vou estar sempre comentando. Vou fazer essas lives 2 vezes por semana, fora as lives de treino, tá? E vamos sempre lá, ó, vamos chamar as nossas amigas, compartilha para as amigas, que são assuntos importantes, são assuntos que às vezes estão faltando só para dar aquele start, né? E atentar as pessoas de como a gente pode fazer para otimizar o processo do emagrecimento. Tá? Boa tarde, Tamires, bem-vinda. E aí eu vou explicando como funciona toda essa parte do processo de emagrecimento, né? E a live de hoje, né? Perder peso depois dos 40 é difícil, né? Então, assim, nós mulheres já passamos por um processo muito grande, né? De transformação no corpo com o passar dos anos. Então a gente tem que ficar realmente muito ligada, porque às vezes é isso que pode estar atrapalhando no nosso processo de perder peso, tá? Um minutinho e eu começo, tá? Pra gente entrar diretamente aí no assunto, não vai ser demorado, sei que é horário de almoço, então vai ser realmente um bate-papo bem rapidinho para a gente entender como é que funciona esse processo aí, principalmente após os 40, tá? Principalmente. Vou começar primeiro explicando quem eu sou, né? Eu sou Vanessa Carvalho, professora de Educação Física, formada com bacharelado, e sou coach Hitbox. E o meu objetivo é... Olá, Janeide! Boa tarde, minha flor! E aí, o processo todo, vou explicar como é que funciona esse processo, tá? Então, vou começar de novo. Hein? Meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou coach Hitbox, sou professora de Educação Física, formada em bacharelado, e um dos meus objetivos é ajudar a transformar a vida e o corpo de vocês, tá? Então, eu vou explicar primeiro o que é o Hitbox, tá? E depois eu vou entrar no assunto, tá? Então, o Hitbox, ele é um programa de treino ritmado, com música, muito divertido, aonde a gente faz exercícios ritmados, né? Mas exercícios com o próprio peso do corpo, tá? Então, a gente tem queima de gordura, ganho de massa muscular, resistência, tudo isso vem através do Hitbox. Então, é uma maneira muito importante da gente cuidar do nosso corpo, que é se divertindo e trabalhando todo o corpo ao mesmo tempo. Boa tarde, Luiz! Muito bem-vindo! E então, através do Hitbox, a gente consegue fazer um processo de emagrecimento de maneira divertida, em conjunto com outras pessoas. E aí, agora eu vou explicar mais ou menos sobre o que vem, né, a ser essa minha live, né?
que é a questão de perder peso após os 40 anos, né? Tanto para homens quanto para mulheres, esse processo de emagrecimento após os 40 anos, ele é um pouco mais difícil, né? Por causa dos processos que o corpo passa, né? Então, a gente tem uma queda no metabolismo, a gente tem um estilo de vida que leva a gente a ter vários empecilhos, como má alimentação, dormir mal. Então, são várias coisinhas que atrapalham a gente nesse processo do emagrecimento, fora o processo natural do corpo. Então, eu vim aqui, através dessa live, falar alguns fatores que são importantes para a gente ficar atento, para a gente conseguir contornar, né, esses fatores e acelerar o nosso metabolismo, acelerar a nossa queima calórica, perder peso e ficar bem, que é o mais importante. Então, eu vou falar sobre alguns fatores que são fatores importantíssimos nesse processo. Então, alguns desses fatores, por exemplo, são estilo de vida, metabolismo, menopausa, sarcopenia, sono, alimentação. Tudo isso faz com que o processo, a partir dos 40 anos, fique pior. Então, por exemplo, com relação ao estilo de vida, né? O que a gente pode fazer? Por exemplo, sedentarismo. O sedentarismo é algo no estilo de vida que às vezes a gente vem há anos, levando uma vida sedentária. Boa tarde, Raizon, tudo bem? Seja bem-vindo. Essa questão do sedentarismo, que às vezes é uma coisa que a gente leva anos para poder conseguir mudar, né? A questão das responsabilidades, por exemplo, tanto homens quanto mulheres, óbvio, né? Nós temos responsabilidades familiares e responsabilidades profissionais. E às vezes a nossa vida está tão corrida, a gente está tão acelerado, que a gente não percebe que essas responsabilidades, esse aumento de trabalho, faz com que a gente esqueça de pequenos detalhes e de grandes detalhes que fazem toda a diferença, né? Então, por exemplo, no caso das mulheres, são os filhos, tem as tarefas domésticas, tem as tarefas do trabalho externo. Então, começa realmente a juntar um monte de coisa e o nosso autocuidado vai ficando sempre para depois, né? E aí é muito importante a gente estar atento a isso, para que a gente não deixe com que o nosso estilo de vida atrapalhe algo que vai ser tão importante um pouquinho mais à frente, né? Boa tarde, tudo bom, Carol? Boa tarde, Otávio, bem-vindo. Então, é muito importante a gente estar atento a esse estilo de vida que a gente leva. Então, é importantíssimo a gente conseguir melhorar a questão do sedentarismo, a questão do tempo do autocuidado, da alimentação, porque com uma vida corrida a gente tende a comer coisas que não são boas para a nossa saúde, a dormir pouco, a preocupação. Dormir é essencial, gente. Cada um tem o seu momento de sono. Uns precisam de um pouquinho menos de sono, outros precisam dormir um pouquinho mais. Então, assim, entender também como é o nosso funcionamento é muito importante para a gente poder conseguir organizar isso no nosso dia a dia, tá? Então, o estresse também é um fator muito prejudicial. A ansiedade, poxa,
Todo mundo hoje em dia vive uma ansiedade absurda e cada dia mais, de acordo com os estudos, a gente vê que a nossa população, a população aqui do Brasil em si também, está muito ansiosa, muito ansiosa. Então, tudo isso gera coisas que vão desde a parte hormonal, a parte do nosso psicológico, para poder fazer esse trabalho, tá? Então, eu vou falar um pouquinho o que, que a gente pode fazer para poder mudar, né? Por exemplo, no fator hormonal, é, são alguns fatores assim que, por exemplo, influenciam na gente. A questão hormonal, ela também trabalha na parte da queima de gordura e de acúmulo de gordura, né? Então, por exemplo, na questão do metabolismo, tá? Então a gente precisa trabalhar com o nosso metabolismo acelerado para poder a queima, né, calórica ajudar nessa perda de peso. E um dos erros que a gente comete diante desse estilo de vida é a gente ter uma redução do gasto calórico. Então, a gente fica sedentário e faz menos exercícios e tem um aumento do consumo de alimentos, porque aí junta a ansiedade. Inclusive, vou falar sobre fome emocional. Eu vou fazer uma outra live onde eu vou entrar mais profundamente, falando sobre a fome emocional, que é algo que junta com a ansiedade e atrapalha muito no processo de emagrecimento, né? A gente fica nervoso, a gente come muito, então a gente fica nervoso, a gente para de comer. Então, tudo isso tem demanda no nosso organismo, né? Então, por exemplo, na questão do metabolismo, então, a partir dos 40, nosso metabolismo ele tende a ficar mais lento. Então, ele trabalha mais devagar. Então, a gente, por exemplo, tem um desregulamento, por exemplo, de dois hormônios, a insulina e o cortisol, né? No caso da insulina, ela produz, ela pode fazer com que, quando tem esse desequilíbrio, ela pode fazer com que a gente armazene um pouco mais de gordura. E o cortisol? O cortisol, ele vem através do processo de estresse. Por isso que eu falei que um dos fatores também, o estresse, ele é muito ruim, porque ele atrapalha nesse processo da queda do aceleramento do metabolismo. Porque ele, além de ser produzido com estresse, ele diminui a capacidade do corpo de queimar calorias. Então, é muito importante a atenção nesse quesito, né? Menopausa, por exemplo. A menopausa também é algo que atrapalha bastante a queima de gordura para nós mulheres, né? Ela afeta a distribuição de gordura no corpo, né? Então, por exemplo, a mulher quando está na fase da menopausa, ela tende a acumular mais gordura na região abdominal, o que é muito ruim, né? Não só esteticamente falando, porque essa gordura abdominal ela gera gordura na parte visceral. E gordura visceral é algo muito prejudicial e muito perigoso à saúde. Por isso que é muito importante a gente trabalhar para poder acelerar esse metabolismo, tá? Também tem a parte da perda de massa muscular e perda óssea, que são duas coisas que também ocorrem com o passar dos anos, né? Então a gente começa a nossa vida tendo uma produção, chega lá em cima e depois essa produção começa a cair. E normalmente é depois dos 40. Então, existem a sarcopenia e tem a osteopenia. A sarcopenia é a perda de massa muscular. Então, quanto mais a gente vai avançando a idade,
mais massa muscular a gente tende a perder. E a osteopenia já é a velocidade ali, é a perda de massa óssea. Então, o nosso osso ele não consegue se regenerar na mesma velocidade em que ele se desgasta. Por isso, é muito importante o equilíbrio na alimentação, para poder ajudar a gente a não ter essa sarcopenia e nem essa osteopenia. Por isso, é muito importante. Um outro fator que eu comentei que é muito importante é o sono. Por quê? A gente precisa de descanso, o músculo para poder desenvolver precisa de descanso. Isso é uma coisa fundamental em qualquer fase da vida da gente. Você vai começar a malhar, você vai começar a fazer uma atividade física, você precisa ter o seu momento de descanso. Ele é muito importante. E no sono propriamente dito, à noite, quando a gente deita para descansar, é importante que a gente realmente tenha uma boa qualidade de sono. Porque é durante esse período de sono que a gente vai ter a produção de alguns hormônios, e, por exemplo, o GH, que é o hormônio do crescimento, a progesterona, que é um hormônio feminino que é muito essencial para a gente, eles favorecem a queima de gordura também. Então, quando a gente não tem uma boa noite de sono, quando a gente não tem esse sono bem regulado, a gente tem um prejuízo na produção desses hormônios. E eles são de extrema necessidade, tá? De extrema. Então, durma bem, controle o estresse. E é durante o sono que a gente tem picos de produção desses hormônios. Por isso, é muito, muito importante. Tá bom? Um outro fator, né, que a gente tem é a alimentação. Então, a alimentação tende a ser, com a correria do dia a dia, muito desregulada. Eu até anotei aqui para deixar algumas dicas, né, de que a gente pode fazer para poder manter essa alimentação ali bem equilibrada, tá? Então, ter consumir bastante proteína e alimentos que deixem a gente saciada. Então, são grãos, proteínas, vegetais, a parte dos laticínios, que também são muito importantes, tá? Fibras, ovos mexidos, tudo isso faz parte de uma alimentação muito saudável, tá? E que visa lá na frente a gente tá bem equilibrada, né, nessa parte da alimentação. Então, para melhorar o nosso metabolismo, principalmente a partir dos 40, são pequenas mudanças no dia a dia que fazem essa mudança que vem a um longo prazo. Então, exercícios regulares, uma alimentação balanceada e descanso, tá? Esses são os primeiros passos para a gente poder conseguir superar aí e vencer, né, essa questão do nosso desequilíbrio a partir dos 40 anos. Então, por exemplo, o café da manhã saudável, tá? Ele é essencial para impulsionar o nosso metabolismo. Então, opte por alimentos ricos em proteínas, nutrientes, ovos, iogurte, frutas e aveia, tá? A gente vai tentar deixar a parte dos açucarados longe da gente, tá? E dos alimentos processados que também causam uma dificuldade para a gente manter essa alimentação. No almoço, o que a gente precisa fazer para ter um almoço equilibrado, né? Então, a gente precisa ter proteínas magras, vegetais e grãos também fazem parte, né, de uma boa alimentação. Então, um frango grelhado, uma quinoa, um peixe, né, tudo isso ajuda, né, numa boa alimentação, complementar com saladas, fazer alimentações leves também na hora do almoço, tá bom? Ajuda a não ter esse ganho de peso, né? Lanche da tarde, por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu como a beça, meu metabolismo é super acelerado.
Eu tenho 43 anos. Então, o que também eu falo? Conhecer o nosso corpo é muito importante. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso me alimentar com mais frequência. Então, eu como além de 3 vezes, né, no dia. Então, assim, para poder ter um lanche nutritivo, a gente tem que pensar em produtos que não são processados, tá? Alimentos saudáveis, como frutas, nozes, iogurtes. Tudo isso faz parte de uma alimentação saudável e a gente pode fazer tudo isso com um lanchinho da tarde, né, uma barrinha de cereal. Tudo isso faz parte de uma alimentação legal para a gente poder manter, tá? Então, caprichem nas proteínas, nos grãos, porque eles dão essa sensação de saciedade. À noite, principalmente, gente, fazer uma alimentação super leve à noite é importante, porque você atrapalha muito o processo de digestão deitando com a barriga cheia. Então, ficar atento a esses detalhes também, que isso também vai prejudicar na qualidade do sono, é extremamente importante a gente estar ligado nesses detalhes, tá? Para a gente poder melhorar essa qualidade, né? Essa qualidade de vida. Então, uma dica que eu dou também não deixem de fazer a atividade física. Beachbox, por exemplo, é uma atividade de alta intensidade. Então, você tem que gastar mais energia do que consumir. Então, se você tiver uma atenção na sua alimentação, tiver um gasto calórico com uma atividade, por exemplo, como o hitbox, que trabalha todo o corpo, não tem utilização de acessórios, é você com o peso do seu corpo, com muita diversão. Poxa, gente, o Hitbox, ele promove até 72 horas de queima calórica após a atividade. Então, tu fez hoje, cara, até 72 horas depois, você vai estar ainda aproveitando esse benefício da queima. Então, se você juntar com todas as dicas que a gente dá para você poder ter uma um caminho, né? Esse caminho, você não está nesse caminho sozinho, entendeu? Nós estamos aqui, nós profissionais estamos aqui para ajudar vocês nesse caminho, dando as melhores dicas, dando a melhor orientação para que você consiga alcançar o seu objetivo, que nesse caso é perda de peso. Então, fazendo uma atividade de alta intensidade como o Hitbox, tendo uma alimentação equilibrada, e isso precisa ser constante, tá, gente? Não é fiz hoje, amanhã, ai, não. É constância, tá? Isso é essencial, essencial. E eu estou aqui para te lembrar todo dia de ter uma boa alimentação, de fazer a sua atividade e de ser feliz, principalmente, tá? Então, eu vou encerrar aqui hoje, tá? A minha live falando sobre essa dificuldade, tá? Não leve, essa dificuldade não em especial para quem tem 40 anos. Como eu disse para vocês, eu tenho 43 anos e a gente percebe, né, que, óbvio, o nosso metabolismo não trabalha mais da mesma maneira do que quando eu tinha 20 e poucos anos, mas faz parte do processo entender como as coisas vão acontecendo e trabalhar para que isso, né, para que isso seja resolvido. Então, estou aqui para te dar dicas, estou aqui para te ajudar. Me chama, pode me mandar mensagem. Eu tenho um grupo no Facebook, onde eu coloco algumas informações e semana que vem vai ter muita novidade, muita coisa legal para a gente fazer, tá? Então, ó, não deixem de me acompanhar. Próxima live, chama suas amigas, chamem todo mundo que precisa, gente, de um start, de entender que a saúde é fundamental. A saúde, para a gente chegar lá na frente, para a gente ter um bem-estar, para a gente chegar com autonomia,
na nossa melhor idade é essencial. Então, não é mais projeto verão, agora é projeto de vida. Então, a gente chegar lá na frente com autonomia, com saúde, com felicidade, né? Então, eu quero que vocês contem comigo nesse processo aí, tá? Contem comigo. Me chamem, tirem dúvidas. Meu Instagram tá aqui, minha mensagem é só mandar. Eu tô aqui para ajudar vocês no que for necessário, tá? Minha próxima live eu vou falar sobre fome emocional, que é algo que atinge muita, muita gente. Tanto pro lado de desandar e comer muito, como pro lado do tô tão preocupada que paro de comer, tá bom? Então chamem suas amigas, chamem seus amigos para acompanhar a próxima live. Eu vou anunciar aqui no Instagram. E eu aguardo vocês. Quero agradecer a presença de vocês. Muito, muito, muito. Muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado, contribuído no processo de vocês de alguma maneira. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tá? E chamem suas amigas, tá? Estamos juntos aqui nesse processo. Não, vocês não estão sós. Estamos aqui juntos. Beijo!